Olá, sou o professor Endy Carvalho, do curso Atendente de Farmácia, e estou aqui de volta. Como eu deixei para vocês na última aula a questão da pesquisa sobre tipos de febre, certo? Então a gente vai dar uma continuidade para a gente entender um pouco mais. Como vocês pesquisaram sobre os tipos de febre, já sabem os 4 tipos que tem, como acontecem esses tipos de febre. Então a gente precisa entender que para a gente avaliar esse sinal vital, a gente precisa sempre o quê? Fazer a higienização das mãos, preparar todo o material que será necessário para o procedimento em uma bandeja, deixar esse material sempre organizado, explicar esse procedimento para o paciente e sempre realizar a desinfecção do termômetro utilizando algodão embebido em álcool 70. Sempre que utilizar qualquer material, faça a desinfecção do material, certo? Para que você evite que esse material possa contaminar outra pessoa. Tudo bem? Então, bora lá. Se houver alguma alteração nessa temperatura, você precisa referenciar o enfermeiro ou perguntar se o paciente já toma algum tipo de medicação, se ele tem alguma prescrição direcionada do médico. Por quê? A gente também precisa entender muito sobre a questão da terminologia da temperatura. Porque se o paciente ele apresentou uma temperatura normal, vamos lá, você verificou a temperatura axilar. A temperatura axilar dele deu entre 35,5 a 37, o que vai significar? Que esse paciente está normotérmico, porque ele está dentro de uma temperatura corporal normal. Se o paciente apresentar 37,2 a 37,8, ele está febrícula. Se o paciente apresentar uma temperatura a partir de 37,9, ele está com febre ou hipertermia. Se essa temperatura for maior que 39 a 40 graus centígrados, ele está com pirexia e maior que 40, hiperpirexia. E assim, as febres a partir de 39 tem que ser bem avaliadas porque o paciente pode ter processos convulsivos, tá? E o ideal é que essa temperatura seja baixada para poder administrar a medicação. Bom, dentro do processo de hipertermia, a gente sabe que existe também a hipotermia, né? Que o que é a hipotermia? A temperatura abaixo do normal no corpo. Então, dentro da hipotermia, nós temos 3 classificações: hipotermia leve, moderada e grave. Se a temperatura do paciente for de 32 a 35, ele está no processo de hipotermia leve. 30 a 32, hipotermia moderada, e menor que 30 é uma hipotermia grave, tá? Então, assim, nosso corpo, como ele tem essa termorregulação, ele não pode estar nem muito acima e nem muito abaixo. Por quê? Porque a temperatura está relacionada ao funcionamento de todos os nossos órgãos, certo? Bom, quando a gente fala de temperatura, a gente sabe que a temperatura está atrelada aos outros sinais vitais também, principalmente ao quê? Ao pulso. E eu pergunto para vocês, o que é o pulso? O pulso é o quê? É o batimento que se percebe numa artéria, que ele vai corresponder às condições fisiológicas, que no caso do nosso coração são o quê? As contrações sistólicas cardíacas. E essa sensação que você consegue apalpar numa das nossas artérias periféricas, ele está relacionado à frequência dessa pulsação. E o que é a frequência dessa pulsação? É o número de pulsações periféricas que o coração bate a cada minuto, certo? E você consegue sentir isso através das nossas artérias periféricas. E aí um aluno até me perguntou, professor, existe algum fator que pode atrelar a frequência cardíaca? Sim, com certeza. Existem N fatores. Por exemplo, a idade. Quanto mais novos nós somos, por exemplo, a criança é um bebê, ela tem um batimento cardíaco, quando ela é uma criança, ela tem um outro batimento cardíaco, e quando ela vai ficando adulta, esse batimento sofre uma alteração novamente. Não só por conta da idade, através dos ciclos de vida, mas também existe uma outra situação que afeta diretamente, é o ritmo circadiano. Por exemplo, você acabou de acordar. Pela manhã, o seu batimento cardíaco está diminuído, porque você estava numa noite de sono, tranquilo. Então, durante o dia, com a correria, com estresse, trabalho, trânsito, aquela correria do dia a dia, esse batimento cardíaco aumenta por conta de alguns fatores até emocionais. O que muda além, o que pode afetar também? O gênero.
Mulheres, a gente caracteriza que as mulheres têm 7 a 8 batimentos a mais por minuto que os homens, tá? A atividade física pode aumentar esse batimento cardíaco. A febre, eu falei que a febre está atrelada diretamente à pulsação, porque se a pessoa houver febre, calor ou dor, ela também aumenta o batimento cardíaco. Existem algumas drogas que podem afetar diretamente, que podem aumentar, e outras que conseguem desacelerar esse batimento. Por exemplo, alguns medicamentos digitálicos e alguns sedativos, eles podem causar depressão cardíaca, que seja a desaceleração desse batimento. E outras drogas como cafeína, nicotina, cocaína, elas podem aumentar as condições cardíacas. E o volume de sangue também está atrelado a esse batimento cardíaco, porque quanto mais sangue a pessoa tem, mais ela tem um processo circulatório adequado. Quanto menos sangue, principalmente das pessoas que têm casos de anemia, então esse volume sanguíneo está atrelado à capacidade de batimentos também do coração, certo? E existe uma característica do pulso, onde a gente avalia esse batimento cardíaco, que está atrelado o quê? A frequência, ao ritmo e à intensidade. A frequência, ela classifica quantas vezes aquele coração vai bater por minuto. O ritmo, a gente adequa como regular, que é um ritmo normal, ou irregular, que é um ritmo anormal. A intensidade e o volume, que pode ser forte ou cheio, e fraco ou fino. Essas condições são as características básicas do pulso, onde a gente avalia frequência, ritmo e intensidade, certo? Então, essa frequência. A frequência, como a gente acabou de falar, é o número de pulsações por minuto, que vai variar de acordo com a idade e o sexo. Por exemplo, os valores normais, por exemplo, um bebê, quando a gente vai verificar um BCF, a criança tem batimentos de 100 a 160 BPM, quando ele é um bebê. Quando você muda o ciclo de vida para ser uma criança, esse batimento já vai de 80 a 120. E nos adultos o batimento é de 60 a 100 BPM. São 60 a 100 batimentos por minuto, certo? Bora lá. Essa questão do ritmo, a gente, como eu acabei de falar, está relacionada à regularidade dessa pulsação. E se ele estiver irregular, a gente pode chamar de arritmia, ou se ele estiver irregular, pode ser chamado de disritmia. E isso aí pode ser um fator condicionante para problemas cardiovasculares, tá? A frequência, quando a gente fala de frequência, o coração, se ele estiver aumentado, batendo acima da frequência normal, a pessoa pode apresentar um processo de taquicardia. Abaixo, quando estiver menor que 60, ela apresenta um processo de bradicardia. E quando o coração está batendo no valor normal da frequência cardíaca, ela está normocárdio. E aí, como eu falei, a questão do ritmo, a única diferença é arrítmico ou disrítmico. E a questão da amplitude, que pode ser fraco ou cheio, forte ou cheio, ou fraco ou fino, que está atrelado ao aumento da força do volume sanguíneo ou redução da força desse volume sanguíneo, tá? E aí eu vou mandar para vocês no grupo a questão dos locais principais para verificação do pulso, onde a gente pode verificar vários tipos de artéria, como a artéria temporal, carótida, a facial, nós temos a radial, a braquial, temos artérias ali na tibial posterior, na dorsal posterior do pé. Então tem vários locais para verificar a verificação do pulso, certo? E aí tem os locais principais, onde as pessoas mais costumam verificar, que são a radial, a carótida, a femoral, a poplítea e a pediosa. Qualquer um desses locais você consegue verificar a pulsação e fazer a contagem, tá? E aí, como que eu vou fazer essa contagem? Eu posso utilizar um relógio. Se eu não tiver um relógio de ponteiro, eu posso utilizar o quê? Um cronômetro. Mas sempre, antes de qualquer verificação, a gente fazer o quê? Higienização das mãos. Explicar o procedimento ao paciente e colocar ele de forma muito confortável, tá? Colocar esses dois dedos, que é o dedo médio e o indicador, sobre a artéria. Você vai comprimir essa artéria levemente. Geralmente eu indico mais para a gente verificar aqui na radial, que é a mais fácil. Por exemplo, essa artéria fica bem aqui. Você consegue colocar os dois dedos e sentir a pulsação. E aí o que você vai contar? Você vai contar essa pulsação durante 1 minuto. Se ela for uma pulsação frequente, com ritmo e amplitude normal, você pode contar 30 segundos e multiplicar por 2, certo? Se você não teve certeza da contagem, você pode repetir esse procedimento, tá? Sempre higienize as mãos, anote no prontuário, coloque seu nome, coloque a data e
assim, para comprovar que você fez a verificação, certo? E aí, sempre manter o quê? As regras da biossegurança. Lavagem das mãos e desinfecção do material. Ok? Então, eu vou ficar por aqui nessa aula e na próxima aula eu volto com mais um fator dos sinais vitais, tá? Deixo meu abraço a todos e até mais.